Vamos lá, vamos estudar a lição de número 1, 5 de abril de 2020. A primeira lição tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Este trimestre nós vamos estudar sobre a igreja e nós vamos estudar sobre a igreja redimida pelo sangue de Jesus e selada pelo Espírito Santo. O nosso texto áureo, Efésios capítulo 1, verso 2, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A igreja que começa no indivíduo, a igreja que se estende pelo coletivo, passa a ser uma família, a família de Deus, e aí então se dispõe para a guerra, a batalha espiritual, o combate espiritual, para que, como igreja, avancemos contra as portas do mal e resgatemos vidas lá das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Esta é a igreja do Senhor. A nossa leitura de hoje, ela está em Efésios capítulo 1 e 2 e Atos dos Apóstolos capítulo 19, do 1 ao 7. Efésios 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 a 7, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então aqui está a nossa leitura bíblica, onde nós temos a saudação do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, e temos essa experiência do apóstolo Paulo passando por Éfeso, encontrou esses aproximadamente 12 homens que já conheciam a pregação de João Batista, já tinham ouvido falar no batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas, mas que ainda não conheciam o outro batismo. A igreja de Cristo oferece na nova aliança 2 batismos. O batismo nas águas, confirmação de arrependimento, confirmação de reconhecimento de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É por isso que o versículo 5 diz que foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles foram batizados como Jesus mandou batizar. E como é que Jesus mandou batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas é o batismo que confirma o arrependimento e o reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. Mas após, aqui no texto, nós temos um outro batismo, agora um batismo de fogo. Jesus disse que
veio trazer fogo à terra. João Batista disse: olha, vem um aí que é maior que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E foi isso que esses homens experimentaram naquele dia. Eles foram batizados nas águas, mas eles também foram batizados no Espírito Santo. E aí, como evidência deste fogo que acendeu dentro deles, falavam em línguas e profetizavam. Glória a Deus! Este é um grande ensinamento que nós precisamos manter, porque a igreja de Cristo é uma igreja que mantém acesa essas doutrinas fundamentais da fé cristã, e o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo são doutrinas, inclusive, que nós ensinamos no nosso discipulado. No discipulado tem lições sobre o batismo nas águas e também sobre o batismo no Espírito Santo. Vamos então à nossa lição agora, a explanação dela. O nosso comentarista é o pastor e doutor Douglas Batista. Ele é presidente do nosso Conselho de Educação e Cultura da nossa Convenção Geral. Ele é líder da Assembleia de Deus lá no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. E é o nosso comentarista para esse trimestre. E nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo material elaborado por ele. A nossa lição está distribuída em 3 partes. Na primeira a gente vai ver um pouquinho sobre a autoria e data, uma vez que hoje é a introdução à carta aos Efésios, depois os destinatários e por último o propósito e a mensagem da carta. Eu quero aqui, com todo respeito, começar não discordando, porque é uma questão de opinião, é uma informação extra-bíblica. O pastor Douglas chama a carta aos Efésios de a rainha das epístolas. E eu quero dar minha opinião, dizendo que não é, para mim, a rainha das epístolas. Eu chamo ela de a princesa das epístolas. Para mim, a rainha das epístolas de Paulo é Romanos. Romanos, sim, é a rainha das epístolas. Vamos deixar Éfeso aí como a princesa das epístolas, cada uma com a sua importância, com a sua relevância, mas a quantidade de conteúdo doutrinário revelado à nova aliança que nós temos na carta aos Romanos, para mim, é insuperável, tá bom? Então, só essa observaçãozinha aí, informo, eu não estou indo contra a linha de pensamento, simplesmente manifestando minha opinião, uma vez que essa é uma informação extra-bíblica. Quanto à autoria e data, o autor é o maior escritor do Novo Testamento. O nosso Deus encontrou em Saulo um potencial extraordinário. Só que ele era um dos maiores religiosos da época. Ele só tinha religião. Ele era um defensor da fé judaica, ele vivia e morria pela religião. E era um homem extremamente religioso, como ele mesmo fala em Filipenses capítulo 3, quando ele dá o seu currículo, ele dá o seu know-how ali na fé judaica. E o Senhor então encontra ele no caminho de Damasco, ele experimenta a conversão, o novo nascimento, e aí aquele homem, Saulo, passa a ser um verdadeiro cristão, com uma missão específica revelada pelo Senhor: se transformar no missionário dos gentios, o apóstolo dos gentios, aquele que ia revelar a nova aliança aos gentios. Ele pregou aos judeus também, mas a expansão do seu ministério se deu fora dos termos de Jerusalém e da Judéia. Ele foi o apóstolo das nações. E aí então, ele prefere, já que ele
vai escrever para irmãos, para igrejas, fora dos termos de Israel, ele prefere então usar o seu nome romano, Paulo, que significa pequeno. Ele abre mão de Saulo e aí passa a se identificar nas suas cartas como o apóstolo Paulo, que ele faz questão de dizer, segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante e nós louvamos a Deus pela sua postura, pela sua fidelidade à vocação celestial. Ele recebeu uma vocação celestial, ele recebeu um chamado muito forte e ele foi extremamente fiel a esse chamado e ele passa então a ser este servo do Senhor. Ele está escrevendo da prisão, é mais uma das epístolas escritas na prisão. Paulo escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Essas 4 epístolas foram escritas da prisão. A grande prova de que Paulo está escrevendo esta epístola da prisão está no capítulo 3, verso 1, quando ele mesmo se chama o prisioneiro do Senhor. Capítulo 4, verso 1, ele se chama o preso do Senhor. E no capítulo 6, verso 20, ele se chama de embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo passou grande parte da sua vida preso. Ora, numa prisão domiciliar, privado de liberdade, mas morando numa casa sob a guarda romana, e ora sim, preso literalmente em cadeias, impossibilitado de receber visitas constantemente, tratado como um preso, porque era seu desejo chegar a Roma. O Senhor prometeu que ele chegaria, só não disse que ele passaria grande parte da sua vida na prisão. Mas Paulo driblou isso muito tranquilamente. O importante para ele era estar em Cristo, e quem está em Cristo está livre. Mesmo que esteja numa prisão, quem está em Cristo está livre. Mesmo quem está privado de liberdade, se está em Cristo, está desfrutando da liberdade, e é essa situação que o apóstolo Paulo vivia. A data que essa carta foi escrita é provavelmente entre 60 a 62 da nossa era, porque esse é o tempo em que Paulo estava em Roma, Logo depois disso, ele vai ser sentenciado à morte e vai morrer em Roma decapitado. Então, provavelmente, entre 60 e 62 da nossa era, foi que ele escreveu esta brilhante, esta extraordinária epístola, a carta aos Efésios, que ele destina, e agora nós entramos no capítulo, ou no ponto número 2 da nossa lição, os destinatários. Ele chama de santos, ele escreve aos santos, ou seja, aos irmãos que tinham aceitado viver separados para pertencer a Deus, aceitaram ser de Cristo, aceitaram o governo do Espírito Santo. Quem aceita o governo do Espírito Santo e passa a ser guiado por ele, é conhecido no céu como um santo. A estes ele saúda com graça e paz, porque na vida de Paulo tudo é por graça. Ele é a pessoa que mais reconhece o poder da graça. Cristo fez questão de levar ele para uma profundidade de graça, para ele escrever para nós: a tua graça me basta. Glória a Deus. Então, Paulo escreveu em certa ocasião que ele era o que era pela graça de Deus. E isso é realmente o que nós precisamos entender.
Nós somos salvos pela graça. Não há mérito em nós nisso. É puro favor imerecido de Deus. Então, já que tudo é pela graça, essa graça gera um coração pacificador, bondoso e transformado por essa graça. Então ele fazia questão de dizer aos destinatários: graça e paz. Se a graça de Deus e a paz de Deus está sobre você, meu querido, você vai longe com a graça e a paz. Glória a Deus. Este homem que está escrevendo a esses irmãos aqui, em Éfeso e naquela região, né? Hoje Éfeso é a Turquia, mas a localidade específica já não existe mais. Mas para você se situar geograficamente, é ali na Turquia. E Éfeso naqueles dias era uma metrópole, tinha cerca de 500 mil habitantes, veja só. Essa é a população aproximada da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. E Caxias do Sul é uma cidade relevante no cenário do Rio Grande do Sul e da região sul. Veja que há quase 2000 anos atrás, Éfeso tem quase 500 mil habitantes, e eles tinham na cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um local que reunia 25 mil pessoas. Olha que relevante isso. Eu estava pensando, quando estudava essa lição, o Brasil tem um Deus com letra minúscula, chamado futebol. Um Deus que tem muitos ídolos, muitos ídolos. Lamentavelmente, muitos crentes são idólatras do futebol. Eles são capazes de ser sócio do time deles, mas não são capazes de trazer um centavo à igreja. Eles são capazes de comprar camiseta oficial do time de futebol deles, mas não são capazes de contribuir na obra missionária, comprar uma ervinha, dar uma oferta para missões, porque são ídolos, eles idolatram o futebol. Tem gente que perde culto por causa de jogo de futebol, estou falando de crente, viu? Se tem jogo do futebol, já era o crente, não vem na igreja, fica com a cara na TV, não ora, não se consagra e esquece que Deus está vendo ele prostrado ali diante do ídolo. Voltando então a esse Deus aqui no Brasil, o Deus do futebol, 80, eu vou jogar por baixo, tá? Vou jogar por baixo. Eu tinha vontade de dizer 95, mas para não errar, eu vou dizer que 80% dos times de futebol no Brasil não tem um estádio com capacidade de 25 mil pessoas hoje. Eu estou falando hoje, certo? Mais de 80% dos times de futebol no Brasil não tem um estádio com capacidade para 25 mil pessoas. Pois em Éfeso tinha um estádio que cabia 25 mil pessoas. Em Éfeso se adorava a deusa da fertilidade, conhecida como Diana, né? E o templo se chamava o Templo de Ártemis, onde se adorava essa deusa. E essa cidade se mantinha pelo turismo, muita gente vinha conhecer esse anfiteatro, muita gente vinha ao templo, e se produzia muitas obras de prata e de ouro, e esses artefatos, né, que a gente vê muito lá em Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro, né, se vende tudo referente ao ídolo. É o que acontecia em Éfeso. E aí o apóstolo Paulo vai se tornar uma ameaça na cidade. Vem comigo em Atos 19. Olha o que diz aqui a Escritura. Atos 19, se você quiser abrir a sua Bíblia, senão você ouve aqui a leitura. Atos 19, eu vou começar a ler no 23, tá? Atos 19. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Esse caminho está com letra maiúscula, porque era assim que se chamavam os seguidores de Cristo. Eles seguiam o caminho,
O caminho é Jesus, tá? Então, por isso que está com letra maiúscula na sua Bíblia. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, são esses artefatos, né? Essas obras de artesão, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Então veja, a cidade de Éfeso dependia da produção desses artesãos que produziam vários amuletos, vários, né? É como os nossos chaveirinhos hoje, é como, tanta coisa, né? Que se vende relacionado ao ídolo, certo? Então, era assim que a cidade de Éfeso prosperava. Eles fabricavam, os turistas vinham do mundo inteiro, compravam esses artefatos e eles tocavam a vida lá. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, olha só o que eles vão dizer: este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. O que é idolatria? Idolatria é adorar a criatura. Se você precisa, para chegar a Deus, de alguma coisa que foi feita pela mão de um artífice, isso é idolatria. Então eles estavam indignados com esse Paulo, que estava convencendo as pessoas a se afastar dessa idolatria. 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, olha, eles estavam preocupados com o quê? Com o dinheiro, certo? Mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Olha a ameaça que o apóstolo Paulo está representando para a região, não só para Éfeso. Vindo a majestade que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. E aí o texto vai embora contando a história, e o apóstolo Paulo aqui vai pregar então para eles, muita gente vai se converter, e ele vai se tornar aquilo que o evangelho faz. O que o evangelho faz? O evangelho separa. O evangelho separa. O evangelho separa a luz de trevas. O evangelho separa a ovelha de bode. O evangelho separa sal que salga do sal que não salga. O evangelho separa os idólatras dos verdadeiros adoradores. O evangelho separa as pessoas que entendem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, das pessoas que querem Jesus, mas também querem os ídolos, querem as tradições, querem viver do seu jeito, estimando os seus pecados domésticos. O evangelho separa. E o evangelho trouxe essa separação, porque o apóstolo Paulo estava ali para pregar a verdade e implantar ali em Éfeso uma igreja. Olha o que ele vai chamar essa igreja, capítulo 20, verso 31. Olha como é que ele vai se dirigir aos irmãos. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Sabe quem é que é santo, meu irmão?
Sabe quem é que é santo, meu amigo? É quem se separa dos ídolos. Não é santo aquele que atrai pessoas para se prostrar diante de si. E eu estou falando de gente morta, gente que tem, agora a sua imagem tem boca, mas não fala, ouvido não ouve, pé não anda, mão não apalpa. O Evangelho nos resgata da idolatria. O Evangelho nos resgata de sermos adoradores das criaturas. Eu estava falando do futebol antes, né? Quanta idolatria, gritaria. O mundo está em polvorosa hoje porque esse Deus chamado futebol está parado. Os adoradores do futebol estão em polvorosa, estão indignados. Eles querem muito mais que o futebol volte do que o Brasil vá para frente, que esse vírus desapareça. Então é coisa triste, os idólatras, é coisa muito triste. Mas grande é o nome do Senhor, o Senhor que liberta da praga da idolatria. Glória a Deus. Lá em Éfeso, passou não só Paulo, mas outros líderes, como Apolo, Priscila e Áquila, esse casal que foi uma bênção na igreja, esse casal que serviu o apóstolo Paulo, que atendeu igrejas, colocou seus bens à disposição do reino de Deus e expuseram a vida pelo Evangelho. Priscila e Áquila são um casal extraordinário. Eles atuaram ali em Éfeso como líderes. Também Timóteo, discípulo e filho na fé de Paulo. E olha que importante, e eu falei isso quando nós estudamos a carta à igreja de Éfeso em Apocalipse. Nós estamos estudando nas quintas-feiras, quando voltar tudo à normalidade, a gente vai voltar para Apocalipse versículo por versículo. E quando nós estudamos a carta à igreja de Éfeso, eu disse que João foi o pastor ali. E eu destaquei isso porque justamente a igreja de Éfeso, Jesus chama a atenção que eles tinham deixado o primeiro amor. Veja, a igreja que teve o privilégio de ser pastoreada por João, o apóstolo do amor, o discípulo amado, foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Que coisa tremenda. Isso mostra que nós temos que estar em Cristo, em Cristo. Se nós estamos em Cristo, tudo torna-se inabalável na nossa vida cristã. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Agora nós, pensando um pouquinho ainda nesta carta, vamos para o ponto de número 3. O propósito e mensagem da carta aos Efésios. Os propósitos são vários. Há vários aqui propósitos que se distribuem ao longo dos 6 capítulos desta epístola. A carta aos Efésios mostra a obra perfeita de Cristo e a ação do Espírito Santo que tem que ser evidente na vida de todo servo de Deus. Cristo nos oferece uma nova vida, Ele nos implanta no seu corpo, do qual Ele é a cabeça, e nós somos os membros. Então, a igreja é a pérola aqui na carta aos Efésios. A igreja, depois de Cristo, aqui se torna personagem principal. E Jesus, então, vai fazer esta obra gloriosa que, como eu disse no início, começa no indivíduo e depois se espalha pelo coletivo, se espalha por toda a igreja. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo vem sobre a igreja, o Espírito Santo se manifesta sobre a igreja, o Espírito Santo sela a igreja e faz com que a igreja seja habilitada, capacitada a enfrentar os principados, as potestades, as hostes infernais da maldade.
e sai pelo mundo a pregar o Evangelho. A igreja, de forma digna, com unidade e santidade, estando prontos para dar um bom testemunho na família e ter vitória no combate contra o reino de Satanás. A carta aos Efésios revela que a igreja precisa de doutrina. A igreja precisa de ensino da palavra de Deus. Como saber se eu estou na igreja certa? Na sua igreja, 80% do tempo se canta, você está na igreja errada. Na igreja onde você está, não se ensina sistematicamente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, essa não é a igreja de Jesus. A sua igreja se ocupa de uma programação que mais parece um show, um espetáculo. Não tem jejum, não tem oração, não tem pregação da Bíblia, não tem evangelização, não tem batismo nas águas e nem batismo com o Espírito Santo. Ei, acorde, você está na igreja errada. Não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo precisa de doutrina. A doutrina dos santos profetas, a doutrina dos santos apóstolos e a doutrina de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é a igreja que ama o ensino sistemático da palavra de Deus. Ama o Antigo Testamento, ama o Novo, lê de Gênesis a Apocalipse, como disse o próprio apóstolo Paulo: eu não cessei dia e noite de vos ensinar todo o conselho de Deus. Sabe o que é isso? É ensinar toda a palavra, ensinar ela sistematicamente. A igreja de Jesus é a igreja onde a palavra de Deus é prioridade, onde o ensino da palavra de Deus é realidade. Tem muita igreja aí, irmãos, que é só conversa fiada, viu? É tudo voltado para o homem, tudo centrado no homem, e a palavra de Deus, escanteada, colocada de lado. Você está na igreja errada, meu filho. A igreja de Jesus é a igreja da sã doutrina, é a igreja do ensino puro e autêntico da palavra de Deus. O ensino ao indivíduo, o ensino à família, o ensino ao coletivo e o ensino que leva a gente ao crescimento, ao amadurecimento, para que nós vivamos este propósito eterno de Deus. Semana que vem a gente vai falar dele, mas deixa eu ler hoje aqui Efésios capítulo 1, verso de número 4. Eu gosto muito deste texto. Semana que vem a gente vai estudar ele, permitindo Deus. Vou começar no 3 aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu quero citar de novo o versículo que eu citei enquanto orava. Como é que você sabe se você está diante de um discípulo de Cristo ou você está diante de um bode? Como é que você sabe se você está diante de um filho de Deus ou um filho do diabo? Irrepreensíveis em amor. Uma pessoa que diz amar a Deus e fala mal do seu irmão, odeia seu irmão, não consegue suportar o seu irmão, não consegue congregar com o seu irmão, isso é bode, filho. Isso é bode. Quem tem Jesus no coração ama o que faz bem, ama o que faz mal, ama o amigo, ama o inimigo, ama o que persegue, ama o que ajuda, ama. Quem tem Jesus no coração, o Espírito Santo derrama amor e a gente ama. E quem ama,
congrega, quem ama suporta, quem ama perdoa, quem ama não vive se queixando para os outros, quem ama, se tiver um problema, vai ter com o irmão, olha no olho dele, acerta tudo e segue para frente. Agora, quem não ama, vive falando mal da igreja, vive falando mal dos irmãos, vive falando mal dos pastores, vive fundando igrejinha para cá e para lá, não se submete a ninguém, não consegue criar limo em lugar nenhum, não consegue criar raiz em lugar nenhum, vira um andarilho espiritual, vira um cigano espiritual, correndo atrás de bênção, quando a Bíblia diz que quem tem Jesus, todas as bênçãos estão sobre esta pessoa. Portanto, a igreja de Cristo é a igreja da palavra. A igreja de Cristo é a igreja da sã doutrina de Deus, que adorna a noiva, que edifica a noiva em promessas extraordinárias. Lá em Éfeso haviam novos convertidos, gente que veio de magia, gente que veio da cultura grega helenista, cheia de misticismo, cheia de eu sinto para cá, eu sinto para lá. E Paulo então chega com esta carta dizendo para eles que eles têm que crescer em sabedoria, que eles têm que saber o que eles estão fazendo e não viver sentindo aquelas coisas estranhas que eles sentiam lá da superstição de onde eles vieram. Por isso que Paulo escreveu o capítulo de número 20, capítulo de número 1. Deixa eu começar aqui no 17, o 18. Vou começar no 18 para ganhar tempo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Não é olhos do sentimento. Ô meu irmão, você que gosta de sentir, só faz aquilo que você sente, é por isso que tu não evangeliza. É por isso que tu não ora, é por isso que tu não jejua, porque carne não sente essas coisas. Carne sente vontade de comer e fazer tudo que não presta. Viu? Então não anda pelo teu coração, não anda pelo teu sentimento, que é enganoso. Deus ilumina os olhos do entendimento. Para quê? Para que a gente saiba qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É para os crentes, os crentes se manifesta a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio, de que todo nome se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Na igreja de Cristo, as pessoas estão em Cristo. As pessoas não seguem homens, as pessoas seguem o homem chamado Jesus, seguem a Cristo, estão firmadas em Cristo, arraigadas em Cristo, e quem está em Cristo cria limo na sua igreja, cria raiz, não se move facilmente por vento de doutrina, por novidadezinha aqui, novidadezinha ali, não, fica firmado na palavra, amadurece em Cristo, e não é qualquer ventinho que move a vida desta pessoa. Portanto, a carta aos Efésios é a carta para a igreja de Cristo. Ei, você quer morar no céu? Você tem que pertencer à igreja de Cristo. Quando Jesus vier, ele vem pela igreja. E sabe o que ele vai levar para o céu? A igreja. Quem tiver na igreja de Cristo, sobe. E quem não tiver, lascou, filho. Lascou. Então, eu fico impressionado com essa galera que diz que tem Jesus no coração, mas não pertence à igreja, não ama a igreja, não anda com a igreja, não obedece à igreja, não se sujeita à igreja. Ei, acorda, você está se enganando a si mesmo, viu? Desigrejado, você que acha que pode servir a Jesus aí em casa, sem estar debaixo
de uma liderança espiritual constituída por Deus. Eu gosto muito de enfatizar que quando Cristo escreve as 7 igrejas, a todas elas se dirige ao anjo da igreja. Por quê? Porque é ele que institui oficiais na igreja. Para quê? Para cuidar da sua vida, para ser autoridade, para ser cobertura sobre a sua vida, para ser conselheiro na sua vida, para ser orientador na sua vida, através da palavra e do Espírito Santo. Então você quer ir morar no céu? Ame a igreja, defenda a igreja, lute pela igreja. A igreja de Cristo está marchando na terra, mas logo ela vai desaparecer e Jesus veio pela igreja, fundou a igreja, é o cabeça da igreja, morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja, e quando ele voltar, ele vai voltar pela igreja primeiramente, depois por Israel. Esta é a grande mensagem desta carta, e eu quero louvar a Deus por isto. E ela enfatiza a operação do Espírito Santo. É aqui em Efésios que nós temos uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Não é Deus que vai me encher. Ele me deu uma medida, agora sou eu que tenho que mergulhar. Agora sou eu que tenho que buscar. Agora sou eu que tenho que ir em direção às profundidades das águas do Espírito, como a gente canta, no oceano do Espírito. E no oceano do Espírito não tem limite para profundidade, tá? Quanto mais você mergulhar, mais tem para mergulhar. E felizes são aqueles que querem viver cheios do Espírito Santo. Oh, quando chegar nessa parte, eu vou aprofundar o que eu estou dizendo. Vamos para a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impedem a viver, nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Ei, meu amigo, ei, meu irmão, sabe quem é que quer você longe da igreja? Sabe quem é que quer você desligado da igreja? Sabe quem é que quer você afastado da igreja? Sabe quem é que não quer que você ande com a igreja? É o chifrudo, o capiroto, o iníquo, Satanás. É ele que quer que você se torne um acusador da igreja. Ele quer que você viva para criticar a igreja, para não acreditar na igreja. Ei, como é que você não acredita naquilo que Cristo morreu? Como é que você não acredita naquilo pelo qual Jesus deu a sua vida? Acorde, meu irmão, acorde, meu amigo, e deixa Jesus guiar a sua vida, deixa o Espírito Santo encher a sua vida, e você vai ter um apreço pela igreja que você nunca teve. Vem comigo nos domingos de manhã estudar esta carta extraordinária, a princesa das epístolas, uma pérola preciosa para a nossa vida cristã. Quero orar com você, daqui um pouquinho cantamos com você e vem a bênção final em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez obrigado por esse dia, mais uma vez obrigado por estar envolvidos com a Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra liberta, e o meu prazer é ensinar a Tua Palavra, é pregar o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, nós não precisamos nos envergonhar dele, porque o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra produz fé, a Tua Palavra produz luz, ilumina os olhos do nosso entendimento.
E oro, Senhor, por aqueles que estão nas sombras, não estão nem no mundo, nem na igreja, estão nas sombras, estão começando, Senhor, a antipatizar com a igreja, estão começando a associar a fileira dos filhos do diabo que atacam a noiva. Oh meu Deus, reaviva a tua obra, reacende a chama nos corações daqueles que esfriaram, daqueles que enfraqueceram, daqueles que se afastaram, daqueles, Senhor, que estão dentro de uma denominação, mas ainda não são igreja. Ó Pai, através do estudo da carta aos Efésios, desperta o teu povo, desperta a devacaria, cada vez mais para o ensino, para a pregação, para a meditação dia e noite na palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. E terminamos cantando o quanto nós amamos a tua casa, o quanto nós amamos pertencer a Jesus Cristo em santidade, cheios do Espírito Santo. Cante conosco, em nome de Jesus, cante conosco. Nosso abraço aos irmãos de União da Vitória, no Paraná, Sarandi, Porto Alegre, Araricá, Nova Petrópolis, Bom Jesus, povo de Deus amado. Que bênção estar com vocês. Eu quero convidar você, cante com a gente, em nome de Jesus. O Salmo é 27, verso 4. Ao Senhor, aleluia. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Aleluia. Oh Senhor, vem com tua graça, vem com tua graça, renova, fortalece, anima. Aleluia. Tua presença me sustenta, Senhor.
glória ao nome de Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Embora ausentes no corpo, embora não podendo nos abraçar, apertar a mão, estar juntos, aglomerados, como sempre fazemos, isto é congregação, isto é ajuntamento, isso é reunião na presença de Deus. Embora estando impedidos no momento por uma questão de orientação sanitária, ei meu irmão, vamos estar ligadinho no Espírito. Vamos estar ligadinho no Espírito. Nós estamos numa campanha nacional de oração e jejum. Eu não acredito que você não vai orar. Eu não acredito que você não vai jejuar hoje. Eu não acredito. Eu prefiro acreditar que você vai continuar no Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito, unidos nesta campanha nacional de oração, porque o Senhor quer agir na nossa nação. Se nós não clamarmos agora, se nós não buscarmos uma resposta de Deus nesta hora, podemos cair numa das piores crises sociais e econômicas da história dos 520 anos do Brasil. Portanto, meu irmão, é tempo de clamar, é tempo de buscar a presença de Deus, para que definitivamente essa praga não entre na tua e na minha casa, para que nós não sejamos consumidos por esta praga. Por isso, Deus está chamando o seu povo para a oração. Vamos nos prostrar nessa hora e dizer que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus sobre a nossa nação. Posso contar com você? Eu conto com você, que você nesse dia ainda vai orar um pouco mais, vai ler um pouco mais a Bíblia, vai sacrificar refeições, vai mostrar que você tem domínio próprio, que você não é um glutão, mas que você ama andar na presença de Deus. Portanto, ore, jejue, clame ao Senhor, e Deus pode fazer algo diferente, algo novo. E em vez de acontecer o que 40% da população está torcendo para acontecer, que é miséria, que é decadência, pode acontecer o que mais da metade do povo brasileiro espera: o maior reavivamento da história da igreja no Brasil, o maior tempo de progresso para a nossa nação. Quem crê que Deus quer fazer a partir de agora, um momento histórico para o bem da nossa nação, vai estar ligadinho em oração, vai estar oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecendo seu culto racional ao Senhor, para que o Senhor opere na nossa nação. Ele gosta de ouvir a tua oração e a minha, e Ele não fica indiferente a alguém quebrantado de coração, a alguém humilhado aos seus pés. E sabe qual é a nossa oração? Sara a nossa terra. Deus sara a nossa terra. E isso envolve o meu coração, a tua vida também, o nosso lar, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, esse mundo que nos cerca. Tá bom? Um grande prazer estar com você aqui. Atenção, hein? 19 horas eu espero você aqui para o grande culto da família. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos e participe conosco deste grande momento de fé, esperança e principalmente amor. Deus te abençoe. Uma grande continuação de domingo. Nos vemos logo mais, permitindo o Senhor. Amém.